Estamos ao vivo. Seja bem-vindo. Aula 6 hoje, né? Jornada, descubra o seu propósito. E aí, como é que você tá? Sabadão. Hoje é que dia? 15. Hoje é 15/4. E hoje nós vamos falar sobre o relacionamento que muda a sua história. Na Terra e na eternidade. Enquanto o pessoal vai entrando aqui, vou falar um pouco aqui sobre o que nós falamos ontem, sobre a nossa vida. Quando ela não faz sentido, a gente começa a gastar energia com a vida do próximo, sabe? Quando você tem muitos problemas, muitas coisas para resolver, mas prefere resolver a vida do próximo, porque de fato ela é mais fácil de resolver, é ou não? Não temos emoções, né? Em cima disso, então é mais fácil resolver as coisas no intelecto. Por isso que o problema do próximo é sempre mais fácil de resolver. É sempre mais fácil. Você que acabou de chegar, já te convido a compartilhar essa live aí, que ela acesse mais pessoas, para que mais pessoas descubram o propósito de vida, mais pessoas comecem a desvendar, tirar aquelas lentes que diz sobre a percepção que você tem sobre a vida. Percepção não diz sobre uma verdade e nem uma realidade. Percepção é a ótica que você vê o mundo. E talvez tenha gente do seu lado muito feliz vendo um mundo maravilhoso e você ainda está vendo um mundo preto e branco. Um mundo ainda sem sentido. Bora tomar um café com propósito? Quando você compartilha aí, Lucas. Compartilhar no meu aí. Mais 10 pessoas que tem aí no meu Instagram. Bora acordar o povo. Hoje é sábado, né? Parabéns para você que está aqui. Você que não desistiu. Não desistiu de clarificar esse propósito. Não desistiu dessa caminhada, dessa jornada. Disse para você que não vou largar essa mão. E eu vou estar aqui todo dia, durante 40 dias. É só entrar. Esse é o preço. Pega um cafezinho. Bora tomar esse café com um propósito, né? Afinal de contas, tem um propósito de nós estarmos aqui, né? O propósito, ele sempre vai ter um alvo, um caminho e uma base, ou seja, onde eu defini que eu preciso de chegar a esse alvo, onde eu comecei a sonhar. Então, nós temos um alvo aqui. O alvo é o quê? Clarificar o máximo de pessoas sobre o propósito, o máximo de pessoas que a gente conseguir. Só que não diz só sobre aqui, sobre você que está aqui, mas quando você começa a entender o teu propósito de vida, você não consegue segurar isso para você. Automaticamente você transfere isso para o próximo. Você transfere no seu ser, no seu falar, nos seus resultados. Pessoas vão querer saber o que você está fazendo da vida, que a tua vida mudou. Quem me conhece há mais de 10 anos, desde que fala assim, cara, você é irreconhecível. Te desconheço. Tem pessoas que nem conversam comigo porque não me suportam hoje. Que eram amigos e hoje, porque eu escolhi cuidar da minha vida. Porque eu escolhi buscar com clareza e clarificando dia a dia esse propósito de vida que nós temos aqui nessa terra. O tema de hoje, o relacionamento que muda sua história. Qual o relacionamento que muda sua história? O tempo todo nós estamos aqui sempre buscando uma referência no nosso manual de vida. Assim como você tem um manual, até essa garrafa vem com manual, ó. Não sei se você está vendo aí na câmera, vou puxar aqui que garante.
ela vem com o manualzinho lá dentro. Você comprou uma garrafa, não vem com o manual lá dentro? Ela fala o tempo que ela consegue conservar, orientação para teste, caso garantia, tem um contato do fabricante. Todo produto tem que ter um manual. Eu não quero te chamar de produto, eu quero te chamar da máquina mais potente do planeta, a mais complexa, que nem a ciência explica por completo. Explica um pouco, mas não o suficiente. Porque se explicasse o suficiente, a gente já tinha resolvido tudo isso na ciência. Mas nós somos tão complexos que nós temos 3 esferas, uma que diz sobre ciência, que é do teu corpo, uma que diz sobre emocional, que é da tua alma, uma que diz que é espiritual, que é o teu espírito. Então, uma complexidade tão grande, intangível, que a ciência não consegue explicar. Porque fala da divindade que há dentro de você. Por que eu estou falando de divindade? Porque quando fala de divindade, fala de coisas grandes, celestiais, coisas que nos guiam, coisas que nos fazem caminhar nessa vida de uma forma reta, uma forma que temos resultado. Esse relacionamento que muda essa história. Parabéns para você que está aqui. Patrícia, Jeff, Alineia, Edilane, Lucas. Talvez eu não falei teu nome, mas é porque eu não estou vendo na tela aqui. Excelente dia para você. Bora para cima. Jefinho, tá aí. Ei, Maxon. Seja bem-vindo, irmão. Luciene. Bora para a aula, então. Qual o relacionamento que pode mudar a tua história aqui? O que eu quero trazer hoje é uma continuação de ontem, mas mais focado no relacionamento. O relacionamento que vai edificar não somente a tua vida aqui na Terra, mas que vai te garantir algo muito maior depois desse tempo aqui. Se nós não descobrirmos de onde viemos, para onde estamos indo e qual fase estamos nesse jogo, vou chamar de jogo da vida. Você tem que aprender a jogar esse jogo aqui. E para aprender a jogar, eu preciso de sempre buscar na fonte de quem criou o jogo. Quem criou o jogo, criou essa terra, criou você, criou tudo que há em algoritmo que você entende e transfere para essa terra. Ou seja, os relacionamentos. É tanto que nós, em grande maioria, temos o medo da morte. Verdade ou não? Se entendemos que temos o medo da morte, você não entende que nós ansiamos para a vida? Se nós ansiamos para a vida, não queremos morrer, você não vê que há algo que diz sobre a eternidade em nossa vida? Só que o que morre é apenas o teu corpo. Porque de fato a estrutura que segura o teu corpo, que é o teu espírito, a tua alma, que nasceu antes do teu corpo, elas já sabem que são eternas. Então ela transfere para o teu corpo a vontade de viver. Só que quando o teu corpo não toma ciência de como é a vida, de onde você veio, para onde você está indo, certamente nós encontramos o quê? Adversidades gigantescas aqui. Medo de morrer, medo de dar errado. Por ficar olhando tão baixo. É como você olhar tão próximo do problema. Quando você está na resolução de um problema, você já teve uma experiência que... Vou contar um caso aqui que aconteceu aqui recentemente, aqui na empresa. Estamos numa implantação de um hack onde a gente coloca ali todos os aparelhos de transmissão, né, internet, divide ali o sinal dos computadores, tem controle ali para hacker de invasão. Ou seja, estávamos montando ali e estava dando muito problema. E o Lucas, que trabalha conosco aqui, ele estava empenhado, já tinha alguns dias, e ele estava tendo um problema que não estava resolvendo de jeito nenhum. Buscando, resetava e nada. Ele não achava o problema, ele estava dentro do problema ali. Aí ele resolveu me ligar. Falou: estou tendo um problema aqui, você podia dar uma passadinha aqui para a gente ver. Ele falou qual que era, o que estava acontecendo. Deu de longe, né? Eu cheguei com a mente fresca, fora do problema.
E ele explicou o que estava acontecendo. Eu falei, você já desconectou esse cabo aqui, que é a redundância que manda para outra empresa do outro lado, da outra rua aqui, que é a empresa do outro lado? Aí ele falou assim, não. Ele só desconectou. Resolveu o problema. Por que eu dei esse exemplo? Porque às vezes você está tão próximo do problema e não consegue ver um pouquinho de cima. Sabe? Buscar a visão de governo. Buscar a visão de governo é como se você olhar para um prefeito, para um governador e para um presidente. O prefeito está diretamente com a população ali, é ou não? Não estou dizendo que os outros não estejam, mas tem uma hierarquia de transferência de recursos e aplicação desse recurso para a população. O presidente tem que ter uma visão macro, uma visão do país inteiro. Tem que dividir recursos para vários estados, para que vários estados distribuam recursos para várias prefeituras, que vão estar andando direto com a população. Essa é a visão macro que o presidente tem. E a visão micro é o executor ali, o executivo, o prefeito. O governo executivo da cidade está ali na mão do prefeito, ele vai estar diretamente ali. Tem pessoas subordinadas a ele aí, mas o que eu quero dizer é que quando você está tão próximo do problema, às vezes você não vê a solução. E a chamada para hoje é sobre esse relacionamento que te traz uma visão mais de cima do problema. Você consegue imaginar? Sabe aquela visão que você tem quando você senta para ajudar a resolver o problema do teu amigo, do teu irmão, da tua mãe, de alguém que não está no relacionamento, ou seja, que você não faz parte do problema. Sabe quando você vai ajudar alguém, você está de fora. A sua visão, ela é de cima. A sua visão é de governo. Aí você fala assim, não, é só você desconectar desse relacionamento aqui, aplicar isso aqui, buscar Deus, ir para a igreja, tal. Você monta para a pessoa ali uma solução fácil, porque você não está dentro do problema. E a visão que eu quero trazer para você hoje é para dar um zoom out. O que é o zoom out? Tem um zoom in, aquele que aproxima. O zoom out é quando você consegue afastar. Talvez o teu celular tenha esse recurso. Vendo aquele zoom que aproxima, você dá um zoom out, ele abre o ângulo, você consegue ver um pouco mais distante a vida. E olha que interessante. É trágico isso, quando a gente fica só dentro do problema. Mas quando buscamos essa visão celestial, essa visão que te traz clareza da vida, nós vamos entender o que estamos passando e o que diz nessa aflição, nessa adversidade. Nós vamos aprender hoje sobre, vamos pro flipchart? Quero mostrar para você algo sobre até. Vou pegar só essa parte de baixo aqui, ó, só para a gente buscar uma clareza aqui. Outra pincel aí, a gente vai fazer um outro desenho. Essa linha aqui, ó, vamos chamar ela de eternidade. Okay? Essa linha aqui, eternidade. Eternidade não tem início, não tem meio, não tem fim, ela é infinita. Eternidade vai ser sempre no agora. Na aula 4 a gente explica sobre isso, sobre o tempo do agora, sobre o que é o Kairos, sobre o que é o Cronos, né? Vou revisar aqui, só para a gente... Estamos aqui... Cronos, eternidade, é agora, 100%. O Cronos é o tempo que você marca no relógio, o tempo que você tem no calendário, teu mês, semana, ano. É o tempo que você consegue medir. Esse é o tempo que começou a ser contado depois do... Muito obrigado. Fatura, né? Eu penso. Essa é a mudança de pincel. Todas as cores, graças a Deus. Vamos lá. Quando é que foi criado esse tempo que você conta no teu relógio, no teu calendário, no teu telefone? Esse tempo que você conta de vida, ele começou a ser contabilizado, ele começou a rolar no Éden. Isso é pós-pecado de Adão e Eva. Aí começou o Cronos. Antes disso, antes do pecado, ainda lá Adão e Eva,
antes do pecado, eles viviam no Kairos. O Kairos é o tempo eterno, o tempo de Deus, o tempo do céu, o tempo que é tudo agora. Quando criou o Cronos, passou a ter passado, presente e futuro. Bora lá. Kairos, tempo de Deus, tempo eterno. Fechou? Só para a gente ter uma visão daquilo que aconteceu e o que nós estamos vivendo agora e para onde estamos indo. Bora lá. Aqui, eternidade. Houve um ano que o teu corpo nasceu. Em Gênesis 1, 26, fala sobre o que ele fez em você. Ele te fez a imagem e semelhança. E logo adiante fala algo muito interessante sobre você, que através do sopro da vida, no Gênesis 2, fala sobre o sopro da vida que passou a existir em você. A tua alma se tornou um ser vivente, porque até então a tua alma estava descansando, ela já estava pronta, só se tornou um ser vivente. Se tornou um ser vivente, ela pegou o corpo, esse corpo que você tem. Aí foi quando? No ano do teu nascimento, que está dentro da eternidade. Dentro da eternidade, você nasceu. Eu coloquei aqui, eu nasci em 1987. Naquela aliança que foi feita lá na Arca, foi disponibilizado 120 anos para nós. Beleza? Então, ou seja, até 2107 eu tenho disponível aqui, ó. 2107. Esse é meu tempo que eu tenho disponível. Ou seja, eu quero chegar lá. Como é que chega lá? Cumprindo um propósito. Chega um pouquinho para cá. Vem um pouquinho atrás aí. Corta um. Vamos um áudio aí. Vou dar uma visão de governo nesse negócio. Bora lá. 2107 é o tempo que eu tenho de vida aqui. Ou seja, de 1987 a 2107 inteira-se 20 anos. Aliás, 120 anos. 120 anos? Então, 2107. Terra. Isso é o seu tempo de terra. Terra. Pegou aqui terra? Diz sobre o seu corpo. Eu não sei se você sabe, 30% do seu corpo é produto da terra. Ou seja, toda a composição que há na terra há no teu corpo. E 70% é água. Nesse tempo aqui que nós estamos, é o tempo de nós entendermos o propósito de nossas vidas aqui. Nós estamos numa fase de quê? De treinamento para a eternidade. Por que o tema de hoje fala sobre um relacionamento? O relacionamento com quem? Você tem uma origem. Você foi feito à imagem e à semelhança do Criador. A imagem e semelhança do Criador. Se você é a imagem e semelhança do Criador, você carrega a divindade. Concorda ou não? A divindade dele está em você. Porque se você é a imagem e semelhança do Criador, ele quer refletir ele em você aqui. Quer que você reflita ele. Você seja só um espelho dele. Só que para mim ser um espelho de alguém é como... Eu não sei se você é casado, mas você vai entender porque você conhece pessoas que são casadas. Num casamento, o homem, depois de casado com a mulher depois de casado com o homem, eles começam a se parecer um com o outro. Eles começam a pegar costumes, os mesmos gostos, as mesmas opções de viver a vida. Concorda? Mas antes de casar não era assim. Antes de ter um relacionamento mais profundo de uma aliança, não era assim. Cada um era mais diferente do outro, e vai se alinhando, e um começa a entender o que o outro gosta, o que o outro não gosta. E aí nós começamos o quê? A fechar aquilo que está testificado de quê? Ser uma só carne. Onde se um não vai com o outro representa o outro. O outro não pode tomar decisões sozinho.
E quando toma a decisão sozinho, arruma um problema. Ele chamou para a gente ter uma aliança com alguém, né? Dentro de um casamento. Concorda? Mas existe algo antes desse casamento, que Ele quer comigo, Ele quer com você. Se eu te falar que a maioria dos problemas de relacionamento, eles existem porque nós não entendemos o relacionamento que temos que ter antes de relacionar para casar. Até o problema do teu relacionamento é por uma falta de ter um relacionamento antes que define a tua história. Se Ele te fez a imagem e semelhança, Ele fez você com uma trindade também. Você concorda que Ele é Pai, Ele é Filho, né? Jesus. E Ele é o Espírito Santo. Não é sobre a religião, é sobre o reino, é sobre você que eu estou falando. Eu não estou pregando nenhuma religião aqui. A questão é, nós somos imagem e semelhança dessa trindade: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha, mas como assim, Rodrigo? Eu quero que você pegue uma visão aqui daquilo que precisamos para ter uma caminhada reta, plena, de prosperidade nessa terra. Eu só preciso de entender a minha origem. Eu preciso de saber de onde é que eu vim. E de onde é que eu vim? Se esse cara aqui me fez a imagem e semelhança desse cara, não. Esses fizeram, que ele diz, façamos o homem e a mulher, a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos, são três. Lá havia o Pai, Deus Pai, Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo. Já havia ali naquele lugar. Naquele tempo que o mundo ia ser criado, que o Espírito Santo pairava sobre a superfície, sobre a face da terra. Então ele fazia presente ali. Jesus já existia. Jesus é a sabedoria falada lá. Jesus é uma pessoa. E vamos lá. Agora você concorda que você também é uma trindade? Ele te fez em todos os aspectos. Ele fez você um corpo, uma alma e um espírito. Eu preciso entender onde é que eu reflito isso. Ou seja, você tem um corpo, você tem uma alma e você tem um espírito. Nós vamos desmistificar isso aqui. Eu falo porque eu achava, por muitos anos na minha vida, mais de 30 anos, eu acreditava que alma e espírito é um negócio só. Talvez você ache a mesma coisa. E que espírito só existe um. Não existe um só. Tá? Tem o Espírito Santo, esse aqui é de Deus. Agora você tem o seu. Agora tem um negócio. O que é mais legal desse papai, desse Jesus, desse Espírito Santo, é que ele nos deu a liberdade. Lá na fundação do mundo, ele nos chamou para um relacionamento. Se você pegar você pegar esse manual aqui, ó, esse é o manual da nossa vida, né? O manual mais complexo, o manual mais cabuloso que tem. De Gênesis a Apocalipse, vai estar falando de relacionamento. De Gênesis a Apocalipse, relacionamento, o tempo todo. Então, o que ele está querendo o tempo todo? Que a gente tenha um relacionamento com ele. Esse relacionamento que muda a tua história. Que muda a tua história. Se eu me relaciono bem com o Pai, eu acesso coisas poderosas nesse mundo. Se eu tenho um bom relacionamento com o Filho, Jesus, eu tenho coisas poderosas. Se eu tenho um relacionamento bom com o Espírito Santo, eu acesso coisas. E cada um tem um aspecto. Se a gente falar do teu corpo, ele vai refletir em um desses aqui. Se a tua alma vai refletir em um. Se a gente for trazer a atribuição de cada área aqui, faz parte da aula 10. Não perca a aula 10, nós vamos desmistificar todos esses detalhes aqui. A
Aliás, nós vamos clarificar a alma, clarificar o espírito, o corpo, e vamos conectar isso aqui, trazendo o quê? Para a família. É um tema que a gente demora mais ou menos aí uns 30 minutos para falar dele. Nós vamos entrar nisso aí, trazendo clareza e desmistificar, trazendo a função de cada um, como você performa isso. Você vai conseguir medir a sua maturidade espiritual, conseguir medir a sua maturidade da alma, conseguir entender as funções, o que ela serve, como você desenvolve ela, como você performa, o teu corpo da mesma forma. Então, fique tranquilo, nós vamos entrar com mais profundidade nisso, mas trazendo para esse relacionamento de hoje, ele traz o quê? Relaciona com o filho, acessa o pai. Desfrute do colo, do abraço, do Espírito Santo. O Espírito é o Espírito Consolador, é aquele que te traz aquele consolo, sabe? Tem o Pai que te treina, tem Jesus que é seu advogado, que é seu amigo, que vai andar com você. E olha que interessante, o verbo se fez carne. Estou falando do Filho. O Filho, ele veio como modelo para mim e para você aqui. Ele veio, sabe, trazer clareza assim. Se você tem alguma dúvida para andar com ele, o que fazer nessa terra, é só modelar. É só modelar. Uma coisa, 20% dele. Quanto é? 20%. 20%? Vai dar. Ele veio como modelo para a gente ser. E você já observou que tem pessoas que têm um brilho, sabe? Aquelas pessoas que trazem paz. As pessoas que dá vontade de você ficar com ela o tempo todo, estar perto. Será que essa pessoa não carrega um brilho de Jesus? Será que o coração dela não está parecendo mais com o de Jesus? O brilho de Jesus é o que você carrega. Sabe por quê? Eu falei da criação. E quando você fala da criação, ele, além de ele ter nos feito a imagem e semelhança dele, ele pagou por nós lá na cruz. Ele fez algo que foi como um sacrifício da vida. Ele passou a morte, ele venceu a morte para você e eu vencermos a morte nessa terra. Estávamos condenados e ele nos salvou. Quando ele foi crucificado, ele estava nos dando o direito de viver eternamente. E agora nós estamos numa escolha: aceitar o propósito que ele tem nos chamado, ou criar os nossos próprios propósitos nessa terra para chegar nos objetivos que você quer. O interessante, eu estava lendo uma questão de Zacarias 1, ele nos chama uma palavra simplificada, inclusive está escrito, você confere lá, eu recomendo você ler Zacarias 1, que quando você é para ele, ele é para você, ele é para as suas coisas. Então eu me dou para ele, fala, o que o senhor quer? Só que esse que o senhor quer, não é o que você está vendo o pessoal fazendo, não. Ele tem uma exclusividade com você, ele tem um princípio de exclusividade que confere a santidade, que ele tem um cuidado especial com você, assim como ele desenhou as suas digitais. Essas digitais nos seus olhos também são únicas, não existe um olho igual ao seu. Não existe um digital igual ao seu. Ele te fez exclusivo com o teu ser, com a tua história, com o que você passou, com tudo aquilo que existe no teu passado, de traumas, tudo. Você é único. Alguma coisa parece com alguém, mas nunca vai ser igual por completo. Até uma pessoa que é gêmeo. Irmãos gêmeos são diferentes. Podem assim até confundir, tem hora, mas vai ver digital, não é igual. Da mesma forma que ele fez teu corpo exclusivo, ele fez uma exclusividade de alma, uma exclusividade de espírito. O que eu quero dizer com isso? É para você aceitar que você
apreciar quem você é. É para você olhar no espelho e ver o quanto que ele fez com você com todo capricho. Que talvez você se olhe para o espelho e veja que você não é tão bela, não é tão belo aos seus olhos, porque você está se comparando. Ei, como que a imagem e a semelhança do Criador pode ser feio? Não tem gente feia. Tem a percepção que você tem sobre a vida, que às vezes você está acostumado com a etnia e olha para o próximo e vê, não, aquela pessoa é bonita. Não, mas aquela pessoa não confere com o padrão que eu tenho de beleza. Aí é outra história, é a sua percepção. Você percebe que até quando eu falo que uma pessoa é feia, eu estou ofendendo o Criador? Ou foi Ele que fez? Você está zombando de algo que Ele fez, que te fez e te deu essa vida? Você já parou para pensar nisso? Você sabia que isso faz parte do teu propósito? Essa clareza? Se eu não tenho essa clareza de que Ele me fez e fique importando com tudo aquilo que Ele fez de forma negativa, reclamando, coisas que Ele já te deu com perfeição, e você vai externa com uma murmuração. Eu quero dizer para você que isso não faz sentido. E talvez nessa terra, eu falei sobre o corpo, você tem dado valor à fama, à riqueza, às realizações do teu coração, sabe? Realizações aqui na terra, ou prazeres aqui na terra. Prazeres. Será que isso faz sentido? Será que isso edifica a tua casa, edifica o teu lar, edifica a tua vida? O Manual da Vida, uma carta de Paulo, apóstolo Paulo. Olha que interessante. A carta do apóstolo Paulo no Filipenses 3:7 diz assim: antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes. Eu estou falando de coisas, é o que eu disse antes, sobre fama, riqueza, realização, prazeres carnais, coisas dessa vida. Vamos adiante. Mas agora as considero sem valor algum, por causa do que Cristo fez. Cristo fez algo que te deu clareza da vida eterna. Cristo venceu a morte para você vencê-la. Não estou dizendo que você tem que desejar a morte, não. Estou dizendo que você tem paz, você desejar viver, desejar cumprir aquilo que você é chamado, entender o teu propósito aqui. Só que eu não entendo o meu propósito de vida se eu não conecto aquilo que é como fonte. É de onde você saiu, de onde você veio. Você percebe que quando você resolve viajar para algum lugar, você tem um propósito. Você tem um momento de decisão, sai da sua cidade e eu vou falar, vou para São Paulo. Eu já sei o meu destino. O que eu preciso? Eu preciso de um ônibus, eu preciso de carro, eu preciso de avião, não sei o quê. Preciso de dinheiro, tal. Você junta todo o recurso, junta tudo, planeja e vai, e chega e cumpre o propósito de chegar até lá. É um propósito. E é dessa mesma forma que eu quero trazer clareza para você da tua vida. Eu preciso saber a minha origem. Qual que é a sua origem nessa terra? Qual que é a sua origem? Você entende que nós somos seres eternos? Apenas esse corpo aqui é terreno, ele é feito na terra e vai ficar na terra. Do pó viemos, ao pó voltaremos como corpo. O que eu quero dizer, a morte não é o fim. É apenas um momento de transição na eternidade. É uma transição. Um momento que você tem corpo na eternidade. Só que a fase que você desce, que você desceu, que está aqui, ela define precisamente o que você vai viver lá. Você tem um relacionamento com Ele aqui, comunicação, eu vou ter uma comunicação plena com Ele. Ele vai ser reconhecido.
Você vai ser reconhecido e chamado pelo nome, porque te conhece aqui. Ele vai falar assim: ei Amanda, ei Paulo, ei Karine, ei Silvana, seja bem-vindo. Ei Natália, seja bem-vindo. Você cumpriu o propósito lá, você é uma vencedora. Ei Valdilene, ei Linéia, ei Patrícia, você cumpriu o propósito na terra. Eu estava te aguardando, separei esse galardão para você aqui, porque você entendeu quem você é e você refletiu a minha glória nessa terra. E esse aqui está disponível para você. Você tem noção que isso vai acontecer? O que você conseguiu ver aqui nessa terra? Você já ouviu falar em iceberg? Lembra aquele filme Titanic? O iceberg era pequenininho, só que era só a ponta dele. O gelo era muito maior do que achava que era. Foi capaz de, naquele acidente, de naufragar aquele navio gigantesco, que era o maior navio na época, né? Era o maior transatlântico que existia na época. Houve esse naufrágio. E quando eu falo desse barco, eu quero trazer para você essa visão da eternidade, como se fosse um navio. Talvez você está enxergando só a pontinha do iceberg, só essa vida aqui na terra. Eu quero te convidar para a partir dessa semana, vamos entrar numa profundidade para enxergar o tamanho desse iceberg, o tamanho dessa vida eterna. Ela é muito além daquilo que você já conseguiu. Ela é muito além. E se eu entender essa eternidade, ei, não tem problema na terra que você não consiga resolver. Não tem problema na terra que vai te fazer parar. Não tem problema na terra que vai te deixar de cama. Não tem problema na terra de doença que você não vai passar por cima. Não tem nada aqui que é maior do que você. Nada. O que você está deixando ser maior do que você? Vamos lá para o manual. Separei aqui alguns versículos que clarificam isso que eu disse agora. Lembrando, toda a minha fala eu vou sempre puxar no manual para que ela tenha base para você estudar também. Salvo aí, eu recomendo que você, se você tiver com um caderno, você arruma um caderno, arruma uma folha, anote. Anote, você vai precisar disso. Não é só esse tempo aqui. Esse tempo que a gente tem de qualidade aqui é o tempo de aprender para ensinar. Ou seja, aprendemos para o quê? Revisar, para inserir em nós. Assistir aqui, acredito que você, se anotar, você vai estar pegando em torno de 13%. Mas se você anotar, você não sabe o poder que vai nascer desse você. Vamos lá. Eu vou ler aqui 1 Coríntios, no manual, está dizendo assim, para a gente fechar. 1 Coríntios 2:9. Esse é o significado das Escrituras, que dizem que nenhum mero homem jamais viu, ouviu, nem mesmo imaginou que coisas maravilhosas Deus preparou para aqueles que amam ao Senhor. Ei, isso é uma promessa. Está testificado. Eu preciso de acreditar nisso para viver. Se eu não acredito, não tem como eu viver. Pegou o finalzinho? Aqueles que amam ao Senhor. Quem ama tem relacionamento. Então é esse relacionamento que vai de fato definir a sua eternidade, a sua vida aqui. Vamos lá, vamos continuar. Ó, olha que legal. Esse está em Mateus 25:34, no manual. Jesus dirá: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Cara, você nunca leu isso?
Você não ficou sabendo até hoje disso, não? Cara, isso foi preparado para você, para mim. Desde a criação do mundo já havia algo preparado para nós. Inclusive o mundo foi feito para nós. Não somos nós que fomos feitos para o mundo. O mundo foi feito para nós. Ele planejou coisas maravilhosas para você e para mim. E todas as coisas que ele planejou duram para sempre. Duram para sempre. E talvez você ache que é uma espécie de morte ou uma doença, alguma coisa, achar, doença mental, achar que é medo de morrer. Cara, não é. Ele colocou em você a vontade de viver eternamente. Isso colocou ele em crise quando ele acredita que ele vai morrer. Você não é apenas brasileiro, você sabe disso? O mundo é para nós. E talvez você tenha medo até de passar uma fronteira de um país. Medo de pegar uma autorização, um visto para você poder zerar esse mundo, viajar. Cara, toma posse. Ele falou que o mundo é seu. Então vai. Nós temos uma pátria celestial. Nós somos do céu. Aí você falou que ficou então agora. Eu vou falar de novo. Lá tem, de novo, lá na palavra, lá no manual. Está lá em Hebreus 13:14. Esse mundo não é nossa pátria. Nós estamos aguardando a nossa pátria eterna do céu. Está na palavra. Eu fecho aqui com uma pergunta para você. Quero que você reflita. Você sabe que você tem um destino. Você tem uma origem. E você está no caminho. Pegou? Quer um caminho? É ele, né? Então eu estou no caminho. Você pode definir esse destino hoje, escolhendo ir para cima desse propósito, escolhendo mudar essa história. É preciso investir tempo, é preciso investir energia, é preciso você valorizar os relacionamentos que você tem. O que eu falo valorizar? Valorizar você no relacionamento. Aquilo que é tóxico, você desconecta, aquilo que é bom, que edifica, você traz para si. Agora, aquilo que te leva à eternidade, ei, abraça isso. Vai para cima disso, isso vai resolver todos os outros relacionamentos. E a pergunta é, observando a vida do ponto de vista de agora que você está vendo, de agora, como você descreve a sua vida até agora? Anota aí. Do ponto de vista de agora, como você descreve a sua vida até agora? Escreve nos comentários aí. Dá para copiar e colar. Copia a pergunta e coloca as respostas das alternativas. Isso. Você joga lá no comentário. Quero que você anota, coloca nos comentários aí. Isso. Mandei, tá nos comentários. Até agora, tem essas 4 alternativas aí. Vida de muitos aprendizados, vida de muitas vitórias, vida de muitas derrotas. E a última, não entrei no jogo da vida. Salve essa pergunta, eu quero que você reflita sobre ela. Hoje é sábado, é o dia de desfrute, né? Então, já são 7h30. Está na nossa hora. Hora de dar o play na vida. Por que eu estou falando de dar o play? Esse tempo aqui a gente pega munição, a gente pega armamento, a gente pega armadura para ir para a guerra, para jogar esse jogo. Pode acreditar, essa vida é um jogo. Eu preciso aprender, eu preciso de um manual para poder vencer esse jogo. A vida é como um videogame, ela é feita de fases, desafios. Essa é a sua vida. Observa que você passou por várias fases e sempre teve um desafio para mudar de fase. Esse desafio que você está passando
você já venceu ele. Eu vou com você. Nós vamos passar por cima disso e ser vitoriosos por aquilo que estivemos. Qualquer negócio, qualquer relacionamento. Conte comigo. Beijo no seu coração e até amanhã, às 6h30. Lembrando, sábado, domingo, nós vamos direto. E eu quero que você tire um print dessa tela aí agora, para que a gente chame mais pessoas para estar aqui. Se essa mensagem tocou no seu coração e você vê, precisa de vir mais pessoas, eu quero que você chame. Eu quero que você tire um print, faça uma história e me marque. Eu vou repostar aqui também, para que esse movimento aumente, para que pessoas sejam clarificadas e comecem a tomar um sentido na vida. Isso tira pessoas do suicídio, tira pessoas da depressão, tira pessoas do estresse e leva pessoas à prosperidade. Beijo no seu coração, sinta-se amado e amado. E de fato você é, né? Alguém que é a imagem e semelhança do Criador é muito amado. Tamo junto. E eu, antes de finalizar esse vídeo, eu quero falar com você aqui no YouTube. Você que assistiu até o fim, acredito que essa mensagem falou com o seu coração. Eu quero te convidar a compartilhar esse vídeo nos grupos do seu WhatsApp. Compartilhar com as pessoas que você ama. E não se esqueça, se inscreva aqui no canal, ative o sininho aqui e quando rolar algum vídeo novo, que todo dia tem, você vai ser notificado. E nessa jornada vão estar todos gravados aqui. Então é para você que está no YouTube, todos vão estar aqui, tá? É só aqui no YouTube. Fechou? Tamo junto. Lembrando, o like que você dá aqui faz com que pessoas aqui no YouTube comecem a ver. Aquelas pessoas que a gente nem conhece. Porque o YouTube entende que está sendo relevante esse vídeo. Então, outra coisa, mais uma coisa, né? É para pedir, a gente pede, né? Mas é só uma gorjeta, não é um preço não. Comenta lá o que fez diferença na tua vida, o que foi clarificado na tua vida. Comenta aqui. O YouTube também entende que esse vídeo está relevante por causa do comentário, por causa da curtida, por causa do compartilhamento, por causa de tudo que você faz aqui. Usa esses botões todos aqui. Eu nem sei o nome deles todos, mas usa. Tamo junto.